Você gosta de ajudar as pessoas? Gosta de servir os outros? A lição da Escola Sabatina dessa semana nos trouxe uma história muito especial. A história de como Jesus veio a esse mundo para nos ensinar, através do seu exemplo, a servir as pessoas. Isso mesmo, Jesus nos ensinou através da sua própria vida, através do seu exemplo, como nós podemos servir as outras pessoas. E nós vamos ver isso através da história de hoje. Fique ligado! Jesus e seus discípulos estavam reunidos para celebrar a Páscoa. Aquele era um momento muito especial e Jesus sabia que seria a última refeição que ele faria com os seus discípulos antes da sua morte. Ele estava preocupado porque ele ainda queria ensinar muitas coisas para aqueles homens, mas sabia que havia pouco tempo. Os discípulos, porém, sabiam que alguma coisa aconteceria, mas eles pensavam que Jesus logo se tornaria o rei daquela nação e cada um deles desejava ter o melhor lugar ao lado daquele rei. Eles queriam cargos de importância. Então, durante aquele momento em que eles esperavam aquela refeição, houve um momento ali de espera. Por quê? Porque naquela época, quando as pessoas faziam uma refeição, antes delas começarem a comer, um servo, um empregado, ia até aquelas pessoas para lavar os pés das pessoas. E naquela mesa, naquela sala onde eles estavam reunidos, havia tudo preparado para a refeição. A mesa estava posta, estava tudo direitinho, mas não havia um servo para lavar os pés. E eles ficaram assim incomodados com aquela situação, um olhando para o outro, tipo assim, e agora? O que a gente vai fazer? E Jesus sabia o que os discípulos estavam pensando, mas ele queria ensinar uma lição àqueles homens. Como tudo que Jesus sempre ensinou às pessoas durante o seu tempo que esteve aqui no mundo, era mais uma lição sobre o amor. A maneira de demonstrar o amor às pessoas é sempre se colocando no lugar delas ou colocando elas em primeiro lugar. E Jesus, nesse momento então, levantou-se silenciosamente, tirou a sua túnica, enrolou a toalha em volta da cintura, colocou água na bacia e calmamente, em silêncio, começou a lavar os pés daqueles homens. Eles ficaram assustados, intrigados, envergonhados. Afinal, Jesus era o Mestre, o Filho de Deus, o Criador, e ele estava ali fazendo o trabalho de um servo. E quando Jesus então se aproximou de Pedro para lavar os pés, Pedro levantou e falou: "Não, Senhor, o Senhor não pode me lavar os pés." E Jesus então falou: "Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo." Na verdade, Jesus ali estava lavando muito mais do que os pés dos discípulos. Jesus, através daquela atitude, estava mostrando àqueles homens que o orgulho e o egoísmo que eles tinham não os levaria a lugar nenhum. Jesus estava mostrando a eles que eles precisavam se colocar no lugar das outras pessoas e de servir uns aos outros. Quando Jesus terminou, ele novamente se assentou com aqueles homens e ele fez uma pergunta a eles: "Vocês entenderam aquilo que eu fiz?" E eles ficaram olhando para o mestre. E o mestre continuou: "Eu sou o seu Senhor e o seu mestre, e eu lavei os pés de vocês. E agora vocês também devem lavar os pés uns dos outros. O que eu fiz foi dar o exemplo. Vocês devem fazer a mesma coisa. Não sintam vergonha. Jamais sintam vergonha de fazer qualquer coisa que mostre o meu amor às pessoas." Essa foi a grande lição que Jesus quis ensinar aquela noite para aqueles homens. A humildade é um sinal de grandeza, e naquele momento aqueles discípulos entenderam uma lição que jamais esqueceram. E essa lição Jesus quer que nós também entendamos hoje. Ele nos ajuda a viver uma vida de serviço. O exemplo que ele nos deixou através da sua vida é o exemplo que ele quer que nós sigamos. Ele quer que nós usemos a nossa vida para fazer o bem às outras pessoas. Ele quer que nós
Pensemos nos outros em primeiro lugar, que nós não nos envergonhemos de fazer o bem aos outros. E quando aquela cerimônia terminou, Jesus disse uma coisa muito interessante. Ele falou assim: eu não vou participar de nenhuma outra cerimônia como essa até estar no céu com vocês. Olha só que maravilha! Algum dia, e eu espero que esse dia seja muito em breve, todos nós estaremos lá no céu. E juntos nós poderemos participar de uma cerimônia tão maravilhosa, mas agora com o próprio Jesus. Que todos nós possamos entender a lição que Jesus ensinou àqueles homens e que deseja ensinar a cada um de nós também hoje. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, muito obrigada porque um dia o Senhor enviou Jesus a esse mundo. E entre tantas coisas que Ele nos ensinou a servir as outras pessoas. Que nós também possamos servir os outros, assim como Ele nos ensinou. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém.